Boa noite, Kátia. Vilma, Eremita, Paula. Hoje a nossa live. Rodolfo, seja bem-vindo. Hoje a nossa live vai ser com o neuropsicólogo Luciano Alves, falando sobre leitura corporal. Ele daqui a pouco já está aqui com a gente. E seja bem-vinda, Larissa, Cris. Nós vamos falar de expressões, postura corporal. O que isso quer nos dizer num campo sistêmico e em diferentes trabalhos, né, quando você está na relação com o cliente, com as pessoas no dia a dia. Então, essa leitura corporal, ela nos traz muitas informações. E o Luciano é um estudioso nesse campo das leituras, muita pesquisa, muita experiência. E aí ele vai trazer aí pra gente tudo que ele tem como conhecimento, inclusive um curso específico sobre leitura corporal. Sejam bem-vindos para quem está chegando. O Luciano já vai entrar aqui conosco, conversar com a gente sobre essas expressões, sobre essa postura, o que isso nos traz como informação da comunicação não verbal. Muita coisa daquilo que a gente fala, se expressa, o corpo nos traz muitas informações. Então, eu estou aguardando aqui, Luciano já está chegando aqui com a gente. Olá, boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. Luciano está entrando aqui com a gente. Vamos lá. Luciano, faz convite para mim. E aí eu aceito para você entrar aqui na live. Aqui. Para quem está chegando, a nossa live sobre comunicação não verbal. O Luciano está aqui entrando com a gente. Quem gostar deste conteúdo, clique nos coraçõezinhos. Quanto mais coraçãozinho, a nossa live vai ficar aqui. Boa noite. Cheguei! Chegou! Tamo junto, Luciano. Luciano, gratidão imensa por essa noite, esse papo de hoje. O Luciano, ele é facilitador das constelações, nível Brasil, de norte a sul, com muita pesquisa, estudo, com muita experiência nessa área. Luciano, escutando bem? Tá me escutando aí? Escutando? Aqui paralisou um pouquinho para mim. Sua internet está cortando, é isso? Não, um pouquinho só, agora já está normal. Você está me escutando bem? Estou escutando. Então, vamos lá, tudo certo. Para quem está entrando para a nossa live de hoje, leitura corporal, e quem gostar desse conteúdo, clica aí nos coraçõezinhos para a nossa live ficar em evidência e convide pessoas que você saiba que vai aproveitar esse conteúdo. Tem um aviãozinho aí à sua direita, faça os convites, que nós estamos iniciando essa conversa agora. Luciano, se apresenta um pouquinho e fale para a gente de toda a pesquisa que você tem nesse campo da leitura corporal.
Então, boa noite, Evelyn. Boa noite, gente linda. Tudo Boa bem? noite. As pessoas que eu conheço, um beijo. As pessoas que eu não conheço, outro beijo. É um prazer muito grande poder falar sobre essa temática. É algo que também faz parte do meu dia a dia, né? Isso começou talvez há uns 14, 15 anos atrás, quando eu tive contato com essa abordagem que é comportamental, na realidade. Eu fui em busca de compreender um pouco a comunicação não verbal. Eu estava, na época, estudando esse aspecto da comunicação não verbal e fiquei sabendo dessa história de fisionomia e leitura corporal como recurso de uma possibilidade de comunicação. Foi quando eu comecei a estudar bastante essa abordagem e hoje é um dos recursos muito fortes que eu utilizo como facilitador, tanto do campo da psicoterapia quanto do campo das constelações, porque é um recurso que traz muita assertividade e brevidade no processo das constelações e da psicoterapia ou de trabalhos em grupos de uma forma geral. Então, isso me motiva muito porque as pessoas falam, como é que você sabe disso, né? Como é que você percebe isso? Eu percebo isso por um movimento de prática, estudo, que faz com que eu possa detectar determinados movimentos e sentimentos e emoções não ditas, mas que uma linha de traço da face, ou um posicionamento corporal das mãos, dos pés, das pernas, do corpo de uma forma geral, porque a leitura ela é estabelecida pelo corpo inteiro, né? O quanto fica mais fácil a gente estabelecer esse processo de conectar com o que está sendo dito ali, né? Que muitas vezes as pessoas nem sabem que estão expressando aquele sentimento ou têm uma dificuldade muito grande de expressar aquele sentimento. E, na realidade, um processo de leitura corporal ele não é voltado para adivinhações, por exemplo, né? Ele é descrito com a intenção de aprendermos a reconhecer de que lugar que o outro está comunicando. E quando você tem, como especialista, essa possibilidade de reconhecer de que lugar que o outro está comunicando, você pode gerar uma comunicação mais assertiva para aquela pessoa e gerar um movimento de fluxo na relação, né? Aí a relação gera um fluxo natural. Vamos supor que eu, muito racional, muito prático, vou conversar com uma pessoa que é muito emotiva. Então, a minha fala e a fala dela vão gerar atrito e conflito no processo de comunicação, ok? Porque eu vou dizer, olha, branco é branco, preto é preto, amarelo é amarelo, 1 mais 1 dá 2, e a pessoa vai dizer, não, é que talvez o branco possa ser algo diferente, possa, né? Vai vir com aquele... E o branco já está lá irritado, está totalmente irritado, e o amarelo daqui a pouco sente a irritação do branco e começa a chorar, e começa, né? E aí a comunicação falha, a comunicação simplesmente gera movimentos muito loucos. Mas quando eu, que tenho reconheço que aquela pessoa é emotiva, eu vou gerar uma coisa que ela possa compreender o que eu preciso, né? Então, isso fica muito mais fácil através desse movimento do reconhecimento de que lugar que o outro está. Eu amo fazer isso porque é uma forma que traz para mim um nível de brevidade muito grande na minha prática, né? Então, eu quando detecto no cliente um determinado movimento corporal, eu posso já gerar uma frase sistêmica ou gerar um movimento sistêmico para que aquela emoção inconsciente que ele está manifestando no corpo seja ressignificada, né? De forma muito breve. E ele pergunta para você, mas como você sabe disso? Né? Como você adivinhou isso? Aí eu falei, não, eu sou de Salvador. As pessoas ficam comunicando, esse cara é de Salvador, ela é pai de santo, não sei o quê. Nada a ver uma coisa com a outra. Não. Isso é muito comum quando a gente tem esse nível de percepção. E as pessoas ficam, uau, como pode? Pequenos detalhes, né? Eles são muito visíveis, digamos assim, dentro da leitura, né? E serve como movimento de leitura mesmo. São detalhes, pequenos detalhes que muitas vezes só a pessoa ela sabe que processa, né? Que tem aquela emoção, aquele comportamento. E quando você traz à tona, a pessoa, uau, que é isso? Como você sabe disso? Você não me conhece? Blá, blá. Vai desenvolver
tendo capacidades, essas capacidades vão te colocando dentro de um lugar mais seguro para que você possa comunicar e ouvir também, que é importante, aquilo que é essencial dentro de uma relação como um todo, né? E tem uma coisa muito legal que você está falando aí, Luciano. Tá? Tá fluindo? Minha imagem tá travando, né? Deu uma travadinha aqui. Isso. Tem uma coisa muito legal que você está falando aí, que realmente não é adivinhação. Eu fiz o curso com você, comecei um processo de observar, de aplicar. Mas é um processo de estudo, né? Não é. A gente temos um dia de curso, mas tem aí muita informação, e é só num processo de estudar, de compreender e você observar, né? Sempre olhando para essa linguagem que muitas vezes para o cliente é o que você está falando, está inconsciente. Né? E se você está nesse processo de observação, você consegue captar. E não é uma coisa, né, Luciano? Vem aí com uma prática, e isso eu acho que realmente é uma atitude do facilitador, ou eu, né, nos meus atendimentos como psicólogo, que você tem que estar atento, você tem que estar conectada com o outro. Essa é a palavra, né? Uhum. Há muito tempo atrás, essa abordagem ela nasceu na Índia e ela era utilizada para identificar as pessoas que iriam casar. Né? Eles identificavam isso pela fisionomia de uma forma geral. Então, eles utilizavam esse recurso para determinar que aquela pessoa daria certo com uma outra pessoa. Né? E esse conhecimento se disseminou para a China e foi utilizado muito para a detecção de doenças, sintomas de doenças. Então, como o corpo todo passa nos meridianos, órgãos e vísceras, né, que são os chamados meridianos, pontos específicos de energia, aquela parte do corpo que gerava uma descoloração na pele, um odor, uma mancha, uma espinha, um sintoma específico se identificava como movimento. E ela vem para o Ocidente através do Paul Ekman, que é um psicólogo americano. Ele foi o criador daquele seriado Light to Me. E a abordagem dele especificamente é utilizada ainda dentro da CIA, do FBI e de outras denominações dentro do campo da segurança, justiça, né? Porque esses especialistas, de fato, conseguem detectar aspectos muito pontuais comunicando algo, né? Ou seja, quando ela está expressando algo dentro de um interrogatório, por exemplo, onde é possível se identificar se a pessoa está omitindo algo, se ela está mentindo, se ela está contando uma história que ela está criando na cabeça dela, se ela está simplesmente falando a verdade, isso também é importante, né? Se ela de fato está expressando algo que faz sentido com aquilo que foi a pergunta ou que foi o que é de interesse em um determinado processo judicial, né? Então eles utilizam muito porque os caras são fera pra caramba, né? São pequenos traços e movimentos vão estabelecer se aquela pessoa de fato está comunicando aquilo que de fato é essencial para o inquérito de uma forma geral, né? E aí uma vez a gente escreveu um pôster e por conta de uma entrevista que eu fiz para o site do IG, aprenda descubra se o seu companheiro está traindo você, né? Se está mentindo, traindo você. Aquilo gerou uma polêmica desgraçada. Foi homem pra caramba me mandando mensagem querendo me bater, né? Imagina, com certeza. Cara, como é que você ensina isso? Não sei o quê, blá, blá. Foi uma loucura. Isso faz parte do... Isso aqui tá. Isso faz parte do... Não, a revista não está aqui. Na revista da Psique de março, saiu também uma matéria nossa, que foi escrita por mim e por doutora Márcia, que é especialista em acupuntura, onde a gente também abordou esse aspecto da importância da fisionomia e leitura corporal, né?
sob uma perspectiva de saúde e doença e sob uma perspectiva também comportamental. Está lá na Psique, tem bem completa a reportagem, está com acho que 5, 6 páginas lá, muito boa, porque ela traz muita informação legal e simples, leitura simples e muito legal em relação a essa temática que, de alguma forma, vem revolucionando o princípio das relações, né? Então, isso traz esse movimento como recurso. Então, para você que é advogado, juiz, promotor, para qualquer pessoa, na realidade, saber desse conhecimento é importante, porque melhora significativamente a forma que a gente tem de se comunicar e de ser compreendido também, né? Então, muitas vezes eu me pego em determinadas posições e isso vai gerando um movimento de aprendizado, né? Então, por exemplo, às vezes quando eu estou aqui, estou ok, então o que quer dizer isso aqui, né? Aí, olhando para baixo, para o lado ou para trás, ou estou com a mão masculina positiva, que a gente chama de e contraposição, né? Posição e contraposição, que é positivo e negativo, o que isso está representando, expressando. Os traços, eles têm características de linhas ou para cima ou para baixo, isso também remete a muitas informações. Na cabeça dividido, subdividido em grupos de músculos também, que são espessura. O corpo como um todo tem muitas informações específicas e isso nos coloca diante de um maravilhoso, porque é como se a gente pudesse se desvendar, porque é legal quando você aprende isso, que você vai para o espelho e começa a se ver, né? Começa a ver os traços do teu rosto, quando você sorri, quando você fica sério, o quanto de informação que chega a partir daquilo que é essencial. É por isso que esse curso básico que eu dou, e depois tem um avançado que a gente faz, você já sai com uma ferramenta simples, mas que a base dessa ferramenta é a base para que você possa compreender outros aspectos, né? Então, quando você tem essa ferramenta, que é o básico de tudo, você consegue estabelecer um movimento de começar a identificar, a partir das 5 personalidades diferentes, das 5 formas geométricas, dos 5 níveis, das 5 emoções, dos 5 órgãos, dos 5 dedos. Por que a gente tem esse movimento dos 5 dentro dessa característica de informação, né? E você aprofunda isso quando essas formas começam a interagir. Então, quando eu tenho, por exemplo, meu rosto, uma forma geométrica do meu rosto é mais quadrada. Então, geralmente as pessoas que têm forma geométrica quadrada no rosto, é essencialmente quadrado o meu rosto, né? Então, tem uma característica muito de passar seriedade para as pessoas, é mais confiável, assim, tem essa característica de ser mais confiável, tem a característica de ser mais humano, de ser mais... ele vai fazer mais assistencialismo, ele vai ser muito prático, sinestésico. Então, e aí você começa a ver as figuras que existem na face das pessoas, né? Ou seja, a partir das 5 formas geométricas básicas. Você vai começar a aprender e vai desenvolver essa capacidade de compreender. Olha o rosto da Evelyn. É um rosto meio que oval. Tá vendo? Olha lá. Parece um ovo, né? De uma forma geral. Fala as coisas positivas, hein, Luciano? Fala as coisas positivas, hein? 2 terços do rosto dela é oval. Então, as pessoas que têm uma característica de rosto da Evelyn têm uma tendência muito grande a andar em grupo, andar coladinho, um grudado no outro. Tem esse movimento maior de ser bastante emotiva. Tem uma série de princípios que são bem interessantes e isso faz com que a gente possa identificar de que lugar que ela fala, né? De que lugar que ela comunica, de que lugar que ela estabelece a informação. Quando ela parte o cabelo mais para o lado direito, né? Deu esquerdo, tá? Porque eu estou contra você. Esquerdo, a informação do bigode chinês dela, da boca, né? Então, tem do queixo, que é diferente um pouco do princípio do rosto como um todo. As sobrancelhas têm um nível de um pouco para cima, assim. Então, o cabelo. Então, todas essas informações, elas vão trazendo para a gente muitas características, né? O corpo tem uma especificidade e uma conexão com aspecto mais masculino, aspecto mais feminino e aspecto mais
neutro, né, do processo. Ou muito a função pai, ou função mãe, ou o filho especificamente, né? Com movimento maior. Então, os sintomas e informações que tem na região dos olhos e audição está muito conectado, a orelha muito conectado à função pai, aspectos masculinos, aspectos dentro dessa relação. Nariz, mais função mãe, boca, mais a criança. E aí todo o corpo tem subdivisões, né? E aspectos que são primários e aspectos que são secundários. E aí você vai aprofundando isso e vai trazendo mais informação ainda para que você possa estabelecer um processo de identificar de uma forma muito mais breve do que pelas vias comuns, digamos assim, né? Observa meu nariz. Meu nariz é um nariz grande, é um nariz alargado. Isso significa dizer que eu tenho um movimento de processar muitas energias que são difíceis, energias que são pesadas. Eu tenho uma conexão profunda com as emoções da Terra, por exemplo. Eu sinto muito as emoções da Terra. Então, essa é uma característica muito forte, porque o nariz representa as nossas emoções, né? E tem uma conexão muito forte com a função mãe, especificamente. Então, cada nariz, a posição que ele se encontra, se para cima, se assim, se para baixo, se alargado, se fininho, se os olhos são mais fininhos ou mais abertos, a sobrancelha está para cima, para baixo, os traços principais, os 3 traços principais da testa, as linhas que estabelecem o movimento dos olhos, essa musculatura da face aqui, da bochecha. Então, o queixo, de uma forma geral, que tem uma conexão com a mentalidade, o cérebro. Então, todo esse processo vai trazendo muita informação e a gente vai simplesmente percebendo, observando e constatando, né? E trazendo um processo de comunicar para a pessoa. Isso é muito bom também utilizado, por exemplo, nos recursos humanos para a seleção de pessoal. Né? Fica mais fácil você detectar um perfil comportamental específico mais adequado para determinada função do que pelas vias tradicionais, não só pelo currículo, mas por uma tendência mesmo de corpo, de informação corporal, fisionômica. É muito mais fácil detectar alguém mais específica para do que pelas vias tradicionais que a gente conhece, né? Para a área comercial, isso é maravilhoso. Se um vendedor tem um determinado conhecimento dessa abordagem, ele pode ser muito mais congruente com a venda. Por exemplo, eu treino várias empresas, equipes de vendas, justamente para poder eles aprenderem a detectar de que lugar que esse cliente está chegando, né? E uma vez numa concessionária de carro top, né? O cara vendia Mercedes lá, 0 km, e o vendedor, ele era novo lá, tinha o quê? 6 meses, eu acho, e tinha acabado de fazer o curso comigo, e eu fui treiná-lo para poder estabelecer um movimento de conexão com um determinado cliente que apareceu na loja para comprar um carro, né? O cara chegou muito simples, como se, né? O cara muito simples, mas com muita grana, e totalmente aquele cara muito fechado, muito matutão, assim, né? Todo rígido, muito fechado. E o vendedor tinha um perfil muito... Hã? Mais racional, todo centrado, é isso? Mais fechado. E o vendedor tinha um perfil muito extrovertido, brincalhão, enfim. Ele manteve o primeiro contato com o cliente, eu fiquei de longe observando, né? Como os dois iriam reagir. Porque cada um estava dentro de uma linguagem diferente. Além do cara, o cara queria comprar um carro e ele queria vender um carro. Só que eles não estavam, essencialmente, estabelecendo uma comunicação efetiva, porque ambos estavam em mundos e viviam mundos e universos diferentes. Esse aqui vivia no Guará, esse aqui vivia na floresta mesmo, né? Então, assim, totalmente distantes um do outro. E eu observando, percebendo e vendo o quanto aquele vendedor estava perdendo uma venda de 400 mil reais, que era o valor do carro, porque ele não soube, de fato, chegar e reconhecer que nível de comunicação que ele poderia gerar naquela pessoa, né? E eu me aproximei, me apresentei, tudo bem, como vai o senhor? Eu sou o Luciano, eu estou aqui treinando a equipe de vendas, um movimento de comunicação mais assertiva. Eu estou percebendo que o senhor tem um nível de pouca fala, né? Então, isso precisa ser compreendido por ele, porque ele, ao contrário, fala pra caramba. E aí, eu comecei a pontuar nesse movimento muito simples, porque eu detectei de que lugar que aquele cliente estava chegando, né?
E foi interessante que ele entrou no carro, o vendedor estava na frente, eu fiquei do lado de fora, do lado da porta do cara. E quando ele pegou no volante, né, e experimentou o volante, ele deu uma relaxada assim, né? E aí o maluco do vendedor começou a falar de novo. Ai. E eu detectei nele que ele tava conectado naquele momento com necessidade muito. Ele voltou, chamou ele, né? E o vendedor agora falando palhaçada na frente. Eu falei, cara, cala a boca. E eu senti que o corpo dele, a fisionomia dele, voltou para o passado. E a primeira coisa que eu fiz com ele foi a seguinte: eu perguntei a ele quem o senhor gostaria que tivesse ao seu lado agora, para que o senhor pudesse sair da concessionária com esse carro e pudesse fazer alguém muito feliz. Foi a pergunta que eu fiz para ele, né? E aí, Show. esse cara entrou num profundo estado de choro, né? Emocional muito grande, porque depois que ele entrou no choro, a gente percebeu que é uma criança totalmente ferida, né? Uma criança que totalmente que não pôde nutrir-se, especialmente a mãe, né? E ele falou assim: não, cara, eu queria que a mãe tivesse viva para que ela tivesse do meu lado agora e poder sair daqui da concessionária com esse carro, né? Porque ele enriqueceu, digamos assim, depois que a mãe dele morreu, e ele não pôde dar para a mãe aquilo que ele gostaria de ter dado em vida, né? E foi muito forte porque aquele cara acabou comprando o carro por um movimento emocional, de reconhecimento por uma frase certíssima, né? Quem o senhor gostaria que estivesse ao seu lado agora? E se eu saísse daqui e pudesse passear de carro com essa pessoa? O cara saiu do carro, foi lá, pegou o checão e pagou o carro. Então, são esses movimentos que fazem com que a gente possa ter esse recurso, né? E ter um movimento de aprendizado muito grande, porque é maravilhoso quando você consegue, cabe inclusive de um nível de respeito muito grande, é maravilhoso quando você consegue comunicar e receber aquela comunicação de uma forma mais efetiva, né? Sem julgamentos, sem nenhum tipo de culpa nesse sentido maior. Então, isso é muito legal. E você foi falando aí, foi me arrepiando aqui. Vira um processo bastante humanizado, né? Esse processo de venda é bater meta, tem que vender. Então, tem aí uma demanda por parte desse vendedor muito grande, né, nas costas dele. Agora, eu fico pensando, o quanto dentro de, por exemplo, uma empresa como essa, o quanto seria interessante cada um primeiro fazer essa autoavaliação de qual é o estilo dele, né, que aí facilita reconhecer o estilo de cada cliente que ali chega. Então, quanto trabalho, quanto treinamento interessante pode ser feito dentro das organizações, de forma geral, né, Luciano? Sim, sim, sim. Isso é importante porque esse curso começa essencialmente com o reconhecimento da sua personalidade, né? Dos seus desafios. Você vai estabelecer desafios e potenciais e deixar claro isso. Por quê? Porque, às vezes, em outras equipes de venda, por exemplo, o que a gente fazia? A gente detectava um nível de perfil comportamental, colocava um vendedor que tinha uma ressonância maior de comunicação com aquele cliente. Então, a gente fazia isso. A gente detectava o nível comportamental do cliente e gerava já conhecia um nível comportamental de determinado vendedor. Ali já era uma garantia, né, de venda mais efetiva do que se colocasse um outro vendedor que tivesse um perfil totalmente diferente do cliente, com um movimento maior, né? Então, é louco porque você começa a estabelecer um campo de ser mais assertivo nas suas tomadas de decisões, ser mais assertivo nas suas escolhas, digamos assim, né? Porque isso torna você muito mais claro diante de uma determinada experiência. E para mim, no campo das constelações, quando eu também uso esse movimento de uma forma muito breve, eu estou sempre olhando para aquilo que é essencial dentro da comunicação do corpo do cliente. Então, as frases elas se tornam muito mais assertivas do que se fosse pelas vias tradicionais, da forma como
muita gente faz constelação, né? Então, eu sou apaixonado por isso, simplesmente apaixonado. E todas essas Aqui informações que o umas, Luciano está passando aqui, o que paralisou aí, Luciano? paralisou, mas tu voltou. Para mim tá um pouquinho oscilando bastante aqui. Todas essas informações que o Luciano está falando aqui para a gente, todos esses detalhes, tudo isso, ele traz com muita clareza e exercícios no curso dele, né? Então é muito interessante porque aí, a partir do momento que a gente recebe, é importante, porque é a única forma da gente começar a sentir isso, né? Para essa conexão com o outro. E tem pessoas que perguntaram aqui, Luciana, a Simone, a Fabiana, como é que é possível uma leitura a partir do momento que você tem alterações na estética, na parte corporal? Como que, né, a gente faz uma Hoje, leitura, então, mais abrangente? hoje é muito comum essa história de rejuvenescimento facial, né? Ou através de plástica, ou através de botox. É muito comum. Você acaba perdendo algumas informações, alguns traços. Mas a leitura ela é feita com o corpo inteiro. Então, na sua fala e na forma como o seu corpo, de uma forma geral, vai estabelecer essa comunicação não verbal, você consegue sim fazer uma leitura. É claro que é mais difícil, principalmente para quem está começando, reconhecer alguns traços específicos, principalmente alguns movimentos, né, do rosto, de uma forma geral, em relação àquilo que você quer saber. Então, tem muita gente que faz botox, faz cirurgias plásticas, muda o formato do nariz, mas no corpo ele ainda continua com o comportamento, né? E é muito importante deixar claro também que, às vezes, nós temos comportamentos pontuais, por exemplo, saímos de casa de manhã, pegamos engarrafamento, e aí estabelecendo um movimento, chegar no trabalho muito estressado, eu vou fazer uma entrevista e vou estar bastante estressado, isso vai alterar, sim, o meu sistema como um todo, né? Mas algumas coisas essenciais, mesmo assim, elas vão aparecer. Por quê? Porque aquilo ali é um comportamento aprendido. E muitas vezes gerou uma cronicidade e o corpo vai desenvolver na linha do tempo, né, uma informação. Mesmo que você tenha um princípio desse conhecimento, você precisa ter uma leitura mais específica. É que nem na época que eu ensinava o pessoal de recursos humanos a fazer seleção de pessoal, né? A pessoa que eu estava treinando uma gerente de RH e ela estava entrevistando um rapaz para uma área de chefia. E aquele cara, na hora que falou, ela perguntou para ele assim: se o senhor estivesse trabalhando aqui agora, como o senhor se sentiria? Né? Qual seria os seus movimentos maiores? E nesse momento o cara fez isso. Ele estava sentado aqui, confortavelmente, e colocou o corpo para trás. Gerou esse movimento de descer um pouquinho da cadeira. E, em outras palavras, ele falou: eu não entendi o que você me disse. Eu não posso responder algo que... essa pergunta é proposital, porque o cara não tem como responder algo se ele nunca trabalhou ali, se ele não conhece aquele lugar, se ele não conhece nada daquilo ali. É uma pergunta proposital, ok? Que tem duas possibilidades, são perguntas específicas que a gente faz. E aí ele gerou um movimento e depois ele simplesmente colocou as mãos para trás, assim, na mesma posição, e aí ele falou assim: cara, eu não estou nem aí com o que você está me falando nesse movimento aqui. Não estou nem aí. Né? Ele levou as mãos, ele escondeu as mãos na nuca, que tem a ver com o princípio da região occipital do cérebro, do não ver. Né? Porque quem vê, na realidade, essa parte aqui, foi para o passado, eu não estou nem aí, não quero ver isso, eu não sei o que você está falando. Mas aí, o que aconteceu? Ele começou a falar sobre algo que ele nunca teve a experiência. Isso, dentro de uma entrevista, é algo que não é bem visto, digamos assim. Ele pode ter uma perspectiva diferente, tá? Então, você consegue, sim, detectar várias expressões quando o movimento de... eu entrevistando uma pessoa o ano passado para trabalhar aqui no Instituto ILA, e esse rapaz, eu fiz uma pergunta: como você é no seu dia a dia? Né? E aí ele falou
ele fez assim, olhando para mim, fez assim, olhou para baixo, né? Ele foi para baixo, depois olhou para cima. Aí já falei comigo, esse cara está com depressão. Esse cara foi buscar no passado, foi buscar uma informação específica para poder responder algo tão simples, né? Como é ele. Então, para mim, na minha leitura, ele falou assim, pô, eu não sei quem eu sou. Você está fazendo uma pergunta difícil para caramba. Me pergunta quem descobriu o Brasil que eu te falo. Isso. Né? Então, E é difícil para as pessoas falarem o que elas são, é difícil. É interessante, Luciano. Totalmente Por isso que esse autoconhecimento, através, né, dessa leitura própria, né, autoleitura corporal, seria um processo que todos nós deveríamos passar, como autoconhecimento, né, Luciano? Agora, eu percebi aí no que você está trazendo, Luciano, até para as pessoas entenderem um pouquinho, você traz a leitura corporal com a questão da visão familiar sistêmica. Né? Então, fica um campo muito rico de leitura. Você está trazendo uma entrevista de trabalho com esses olhares. Então, o quanto pode nos ajudar esses conhecimentos? Eu uso muito a leitura corporal e a fisionomia para detectar sintomas e doenças, né? E a partir daí fazer correlações sistêmicas daquilo que gerou sintomas e doenças na gente, nas pessoas de uma forma geral. E eu utilizo muito esse recurso dentro da perspectiva sistêmica porque para mim se tornou mais uma ferramenta efetiva de olhar e perceber o campo de uma forma única, ou seja, da forma como aquele campo está se mostrando naquele momento, né? Como uma informação, né? E aquela informação ela é impressionante que o percentual de acerto, principalmente, por exemplo, quando a gente utiliza isso no aspecto jurídico, é impressionante, gira em torno de 99%. Quando você tem muita prática e conhecimento, gira em torno de 99%, porque são traços que são traços universais. Por quê? Porque são emoções universais que estão sendo comunicadas daquela forma que gerou naquela pessoa uma determinada informação, uma linha de expressão, qualquer coisa parecida, e que isso, sim, foi desenvolvido em cada um de nós a partir de uma perspectiva e história diferente. Mas o traço, ele é único, ele é universal. A emoção, confiança, ela é universal. Ok? Amor é universal. Não tem como estabelecer um processo o amor que se sente na cultura brasileira é diferente da cultura alemã. Não, a forma de expressar é diferente, mas o amor é igual. Amor é amor. Né? A forma de expressar é cultural. Mas o amor, como essência, não é cultural. É algo que é uma emoção, é uma fonte de emoção. Então, esse é um campo que tem muita informação mesmo. É fácil, quando você está no campo, identificar, por exemplo, a partir dos movimentos dos representantes, uma gravidez gemelar, um aborto, essencialmente se for de menino ou se for de menina, se aquela pessoa está dentro do sistema dela ou no sistema do cliente como representante. Tem muitas informações, são muitas informações legais, porque o cliente vai, de alguma forma, dizendo é isso mesmo, isso mesmo, faz sentido, minha história é essa que você está falando, e é por aí, blá, 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 blá. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque a forma que eu tive de aprender isso foi através de perguntando, faz sentido para você? E aí vou perguntando, né? Olha, quando eu olho para você, eu percebo isso, isso e isso. Faz sentido para você? Uau, sabe? Por quê? Aí eu começo a falar, olha, essa linha aqui é assim, esse traço aqui é assim, seu nariz é assim, a sua testa é assim, a sua orelha é assim, é para cá, para frente, para o fundo, é grande, é pequena. Então tem muitas informações que são essenciais e que vão gerar níveis de resultados muito mais assertivos, rápidos e práticos do que pelas vias tradicionais. É muito legal. Luciano, e se eu tenho uma determinada característica que não é muito legal no ambiente de trabalho, você trouxe muito exemplo da entrevista, né? E se eu desejar me comunicar de uma outra forma, de comunicar de uma forma mais positiva, como a partir de uma característica que não é tão positiva assim?
Como seria possível Na isso? realidade, a gente identifica os desafios, que a gente chama de desafios e virtudes de cada um, né? Esses desafios, geralmente, são desafios aprendidos, são crenças aprendidas do sistema de origem e que de alguma forma, vão estar a serviço do lugar de colaborador dentro de uma organização, ou dentro de uma relação, ou dentro de qualquer contexto, né? O fato de você reconhecer uma determinada tendência comportamental em alguém que não seja positiva, ok? Isso não influencia muito a depender daquilo que seja o nível do conteúdo da conversa, o nível de função que aquela pessoa vai estabelecer numa organização, ou se ela precisa falar a verdade naquele momento, ela não está falando a verdade, né? Porque ela tem o hábito de não falar a verdade. Então, assim, para determinados desafios, a gente tem como quebrar esse recurso, né? E estabelecer um outro mindset, uma outra formação para a pessoa, para que ela possa gerar um movimento de comunicar aquilo que ela precisa comunicar naquele momento. Então, é muito legal porque você deixa de julgar a pessoa. E deixa de julgar por quê? Porque você começa a conhecer, de fato, o que aquela pessoa está querendo falar. De repente, ela está dizendo para você assim, olha, eu quero dizer que te amo, mas não vou te dizer que te amo, né? Eu quero dizer, eu tenho muita raiva de você, mas não vou dizer... Quantas pessoas a gente olha para o campo, vê a fisionomia, eu vejo a fisionomia, e eu falo, eu pergunto para o cliente assim, você tem muita raiva dela, né? Muita raiva dela, né? E o cliente olha para aquela cara, aqueles olhos bugalhados, assim, como você sabe que eu tenho muita raiva dela? Por quê? Porque é uma expressão interessante que o corpo ele vai dar uma giratória para o lado do fígado, né? E a pessoa que tem muita raiva, geralmente ela vai tocar com as mãos, sem querer, bem na região do fígado. E com a mão positiva, se for homem, por exemplo, né? Então, assim, se for mulher, com a mão positiva esquerda, vai tocando em determinadas partes do corpo, né? E isso vai gerando uma informação, vai gerando um processo de Consciência. de consciência. Isso vai mudando eu faço, por exemplo, constelação. Eu tenho um modelo de constelação individual que eu faço a partir da fisionomia e leitura corporal. Eu boto o próprio cliente para poder representar a própria história dele em determinados campos específicos e vou vendo de que forma que o corpo dele vai estabelecendo, vou gerando perguntas e vou gerando frases sistêmicas específicas para que ele possa, a partir daquele movimento corporal, estabelecer um processo de um novo comportamento no final da sessão. Então, é bem legal também como recurso de atendimento individual, dentro de mais uma técnica, né? É muito bom. Tem uma pessoa que perguntou, Aruca, CM Aruca, quais são as referências bibliográficas para leitura corporal que vocês poderiam indicar? Olha, eu indico todos os livros do Paul Ekman, tá? Paulo Ekman. Ele que trouxe do Oriente para o Ocidente essas informações e gerou um movimento de mapear todo o rosto, principalmente, para poder trazer essas informações específicas, né? Essa visão é muito bacana. Não esqueço do curso que fiz com o Luciano e só de me olhar me disse muito sobre mim. A Fali Moli, os nomes no Instagram. Fabiana. Hã? Fabiana. A Fabiana, ela tem acompanhado você em constelações e o curso também. Bacana. Aqui tem outra pergunta. E pessoas que sempre falam verdade têm problema com isso? Não entendi o que você quis falar. Ô, Luciano, o que eu penso é essa questão da pessoa que fala sempre a verdade. Eu sempre digo que, às vezes, falar depende da forma como você fala. Você pode falar a verdade, mas entra essa questão do que você está trazendo, a assertividade, né? Falar a verdade não é eu penso, eu falo, e eu sou muito verdadeiro, mas é trazer uma expressão corporal, né, que traga esse modelo aí de assertividade. Você estava trazendo um exemplo da raiva, mas tem um outro exemplo do amor, né? A gente reconhece isso nas expressões durante a constelação. Às vezes tem um olhar amoroso e a pessoa não consegue identificar isso e não consegue expressar de uma forma mais assertiva que o outro sinta o amor, né, que um tem pelo outro. Então a gente identifica isso. Então os diferentes sentimentos, não é só
o negativo, mas o positivo também. Às vezes é difícil expressar o amor. Sim. São emoções universais, que têm polaridades, né? Aspectos positivos e negativos de cada emoção. 7 emoções básicas e essenciais, mas todas as emoções elas também têm polaridades. Elas vão gerar níveis de informações e vão fazer com que a gente processe uma informação no corpo sem fala e que isso vai gerar uma comunicação, né? Às vezes, um gesto ou um movimento, ele diz muito do que a própria fala, né? Às vezes, tem pessoas que têm muito mais facilidade de dizer eu te amo sem falar eu te amo, com pequenos gestos, do que falar eu te amo, essencialmente, ou expressar isso, né? Mas aí, do outro lado, vai ter uma pessoa que gosta de ouvir eu te amo, né? Então, e por mais que aquela pessoa faça gestos que estabeleçam movimentos de demonstrar amor, ela não vai entender aquele código. Ela precisa de uma outra informação. E daí, esse conhecimento é importante para que você possa gerar a comunicação assertiva dentro daquela relação e ter sucesso no processo da comunicação. Entende? O Reginaldo falou que a leitura o ajudou muito em atendimentos em vendas, que é o que eu trouxe para você. O quanto a gente precisa entender qual é o meu estilo de me comunicar e o estilo do outro, que às vezes é um gesto pequeno. O exemplo que você trouxe, se o vendedor falasse um pouquinho menos, ele seria mais assertivo, isso seria mais saudável ali para aquela venda. Às vezes é um olhar, é prestar atenção, é aquele olho no olho, fazer algumas perguntas e deixar o outro trazer as informações, né, do que gosta, qual é o sonho. Então, tem coisas em vendas que é macro, né? Tá Então, cortando sua fala, mas eu devo entender tudo. então, é um conjunto de sinais, né? A leitura ela é complexa nesse sentido, que você tem pequenas coisas a serem observadas e esse corporal, gestual, né? O corpo todo que é uma leitura mais macro, né? E aí a gente vai aprendendo, alguém colocou aqui o quanto é difícil reconhecer, acessar esse tipo de informação, mas tem muito material, o Luciano está trazendo aqui informações de leitura, e o curso é bastante completo nesse sentido, não é, Luciano? Até por esses exemplos, e a gente consegue entender e visualizar todas as informações que o curso traz, né? Eu atuei na área comercial durante muitos anos da minha vida, né? Antes de ser, na época que fiz administração de empresas, eu atuei na área comercial. E eu já tinha um pouco desse conhecimento. Então, eu sentia, através do movimento corporal do meu cliente, que ele, naquele dia, não ia comprar nada, mesmo precisando do meu produto, né? E isso foi muito, muito interessante, que eu cheguei no cliente por volta de umas 11h30, mais ou menos, fui no estoque, olhar o estoque, fui no mercado olhar a prateleira e, de fato, estava precisando. Meu cliente fez uma relação do que estava precisando, coloquei dentro da pasta e fui conversar com ele. E ele olhou para mim e falou assim, o que você vai fazer aqui hoje? Não vou comprar nada. Assim mesmo, né? Aí eu falei para ele, não vim te vender nada, eu vim te convidar para almoçar. Então, se eu gero um movimento de insistir... Empatia, né? Ok. Eu estava quebrando algo naquele momento, né? Então, até que a gente foi almoçar e na volta ele comprou. Então, é só uma questão de você reconhecer, de fato, o momento exato de estabelecer uma comunicação que seja assertiva, focada. E isso vai te colocar dentro de um sucesso, digamos assim, muito grande. Entende? Porque você vai ter um aprendizado muito, muito significativo. Então, nós estamos falando aqui, né? O vendedor, o que ele precisa fazer, pensando no sucesso dele como profissional dentro de uma organização e esse olhar para o cliente, porque às vezes a gente tem que demonstrar um interesse
exclusivamente aquilo que é a função desse vendedor. Então, são coisas que é o tempo, né? Que tempo que eu vou forçar um pouquinho mais até para fazer um fechamento, que tem pessoas que demonstram muito interesse, mas são muito indecisas. E aí você precisa de uma atuação mais efetiva em cima de um cliente. E o outro momento é isso, né? Simplesmente demonstrar interesse por essa pessoa que está ali na frente, né? Na sua frente. E tudo isso vem de uma experiência, né, Luciano? Não tem muito. Além dessa leitura corporal, tem esse tempo que é a experiência que traz isso para a gente. Tem que praticar, tem que estudar e praticar. Como qualquer outra ferramenta, você precisa praticar. Porque vamos supor que você está lá identificando um traço universal que tem lá no bigode chinês das pessoas. E, de repente, você vai rotular aquela pessoa com aquela determinada característica porque aquele é um traço universal. Não. Mas o contexto vai fazer com que esse traço universal tenha outras possibilidades. Entende? Então, daí dizer que cada um de nós temos uma identidade única, né? Somos únicos. Consequentemente, vamos ter leituras únicas também. Então, é muito, ao mesmo tempo que é muito específico, é muito botado para o campo das possibilidades. Então, é muito natural nesse sentido, entendeu? Luciano, nós trouxemos muito a discussão dessa leitura na área organizacional. Você falou um pouquinho da área jurídica. Nós podemos também trabalhar isso na área educacional, nos relacionamentos interpessoais. Então, toda e qualquer situação ou área é possível a gente aplicar esse tipo de conhecimento. Sim, sim. Eu só não ensino mais as pessoas a identificarem se o outro está traindo, mas o resto... O resto agora está liberado. O resto eu ensino. Na área jurídica é muito utilizado, não é? Você já trouxe isso aí? É muito utilizado. Hoje, por exemplo, eu trabalho no escritório de advocacia aqui em São Paulo, onde eu identifico através das entrevistas e daquilo que é, em alguns casos específicos, até em juízo, para gerar um processo de identificar a hora certa de falar, se a pessoa, a outra parte, está falando a verdade, se ela está omitindo, se o meu cliente está falando a verdade ou está omitindo, se ele está exagerando, se ele está... Então, isso tudo eu vou trazendo de informações para o meu cliente advogado, né, para que ele possa se munir de recursos para poder gerar um processo com mais efetividade. Então, é muito legal nesse sentido. Entendeu? Então, você pode aplicar, sim, qualquer movimento da tua vida, inclusive com você mesmo. Né? Nada melhor que um espelho e você se estudar. Nada melhor. E aí, depois que você compreende um pouco você começa a compreender outras pessoas, outros traços nas pessoas e vai aprimorando. Eu cansava de ir, por exemplo, para orfanatos, para a escola da minha filha, para asilos, para shopping center. Fico sentado lá, pegava um papel caneta e ficava olhando o povo passar, conversar. Sentavam pessoas do meu lado, ficava olhando os gestos. E muito legal essa questão também aplicado a relacionamento afetivo, né? Como saber se o outro está afim de você, né? Ou se o outro está ali tirando onda com a tua cara, ou se... enfim, você tem muitas informações porque o corpo fala o tempo inteiro, né? Então, tem aquelas pessoas que estão no movimento de uma conversa qualquer que elas estão, né, conectadas, estão com o corpo para frente. Mas, ao mesmo tempo, estão com o corpo para frente, mas estão com a cabeça para trás. Então, isso aqui já é uma outra leitura, né? Então, não é porque ele está com o corpo para frente que ele vai estar disponível para aquela relação ou está interessado naquele assunto. Não, é porque existe uma parte dele que ainda tem dúvidas sobre aquilo, ele tem receio sobre aquilo, ele quer muito, mas tem algo que ele ainda tem muito receio. Então, ele vai... O corpo é impressionante. Eu fico olhando... Eu cansava de ir para festas para poder ficar só vendo o povo chavecar, né? E aí eu falava com a minha namorada assim, vai tomar um fora. Aquele cara vai pegar aquela menina, ou aquela menina vai pegar aquele cara, vai tomar um fora, ela vai dar um fora, ou então ele vai dar um fora nela. Então, sabe? Então, assim, só pelos movimentos corporais, o quanto isso é interessante. Então, eu
eu ultrapasso muitas vezes muitas partes, porque eu não perco tempo, né? Não vou futucar onde não é minha força. Então, eu vou conhecendo passo a passo, vou observando e vou me aproximando, vou comunicando e vou estabelecendo rapport, vínculos e vou estabelecendo esse movimento de crescimento. Ô, Luciano, eu vou começar essas últimas informações aí, vou começar a chamar você de bruxo, Luciano. É um bruxinho. Luciano, o Luciano não tem um livro publicado ainda, daria muita história, né, Luciano? Mas nós estamos já nos nossos últimos minutos da live. Gostaria que você falasse do curso. Nós temos o curso presencial, com toda essa bagagem aí de informações. Queria que você trouxesse mais alguma coisa para a gente fechar a nossa live aqui de hoje, Luciano. Sim, esse curso presencial ele existe. Só estamos esperando, de fato, voltar esse movimento da pandemia para a gente começar a fazer esse movimento presencial. Estou pensando em fazer algo online também, para que as pessoas que estão mais distantes possam participar. Enfim, estou articulando novas possibilidades para que a gente possa gerar. Assim que acabar essa história de pandemia, a gente vai voltar a fazer os cursos aqui em São Paulo, Campinas e outros lugares no Brasil. E também quero montar um curso online, só que online presencial, não online gravado, porque como a gente pega muito aquele grupo específico para trabalhar e identificar traços, né, comportamentais, não faz sentido trazer isso de uma forma muito generalizada. Fica muito mais rico quando você tem várias pessoas dentro da sala, dentro da tela, né, e você pode fazer a leitura e pedir para as pessoas fazerem a leitura daquela pessoa de uma forma mais full time do que gravar uma aula online com um exemplo específico, né? Ou fazer com que as pessoas fazem muito, que é trazer celebridades e mostrar um determinado processo. Eu não gosto disso. Eu gosto de pegar as pessoas que estão no curso e fazer a leitura delas. Isso é mais rico do que ir por outras vias, né? Então a gente vai ver de que forma que a gente vai dar continuidade daqui para frente. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque é uma riqueza de detalhes, não tem como, né? Se isso, então aquilo, né, Luciano? Então, é experiencial mesmo, é vivencial. Tem muitos exercícios durante o curso. O Luciano vai fazendo todo esse tipo de explicação, né? Olhar para a direita, para a esquerda, mão dominante, os dedos da palma de uma mão que representam. É muito completo nesse sentido e é muita informação. Luciano, então as pessoas estão pedindo aqui o online, vamos aguardar suas próximas informações. Gratidão imensa por estar aqui trazendo todo o teu conhecimento, disponibilizando o seu tempo e tanta informação, tanta riqueza. Gratidão imensa, Luciano. Foi muito bom essa nossa conversa. Gratidão a você pelo convite, gratidão às pessoas que participaram. Esse é um conhecimento que eu amo, sou apaixonado. Se você quiser aprender um pouco disso, seja bem-vindo. A gente vai estar junto, seja presencial ou online, para a gente poder trabalhar esse aspecto, tá? E é isso, um beijo no coração de vocês, maravilhosa semana. Acabei de fazer uma aula agora, que eu estou dando aula para o grupo aqui de São Paulo online, né? Na realidade, é um grupo de estudo do texto, que a gente está estudando também no grupo de Campinas, né? Aí já emendei com vocês, já quero convidar você para a próxima live que eu vou fazer agora às 19 horas. Vai ter uma live agora com a doutora Fabiana Quezada para poder falar sobre advocacia sistêmica, ou seja, posicionamento sistêmico do advogado. É bem legal também que vocês possam conhecer como as constelações são aplicadas no contexto da advocacia. Então, sejam bem-vindos a essa nova... Desliga aqui e já emenda lá novamente, tá? Já estou indo para a tua live. Já estou indo para a tua live e eu já estou inscrita no teu curso online, Luciano. Estou aguardando. Vamos estar juntos. Tá? Aguardando. Beijo. Lindo. Beijo. Tudo e até breve. Até. Beijo. Tchau, Luciano. Tchau.